Eu gostaria de cumprimentar os meus queridos irmãos, amigos, ouvintes nessa manhã, com a paz do Senhor, amém? Nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical com muita alegria no nosso coração, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós. Então eu quero convidar você a entrar no canal, quero convidar você a compartilhar esse canal, para que possa chegar a outras pessoas, para que a palavra possa chegar a outras pessoas, sobretudo que você possa ser abençoado nessa manhã. Eu quero convidar você, do jeito que você está, onde você está, de repente você está no trabalho, você está em casa, você está no carro, de repente você não teve uma noite das melhores, talvez seu coração está apertado, você está atribulado. Eu quero convidar você para orar comigo nessa manhã, para nós começarmos e continuarmos o nosso culto a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos nessa manhã. Graças te damos, ó Deus, porque na noite de ontem nós deitamos, nós dormimos e nós acordamos nessa manhã, porque o Senhor nos sustentou. Muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado porque em meio às lutas, em meio às dores, às dificuldades, o Senhor tem sido nosso socorro bem presente. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor como nosso pastor. E se nós o temos como nosso pastor, nós temos a certeza que de nada nós teremos falta. Sobretudo, ó Deus, que a tua presença não falte em nossas vidas, em nossos corações. Nessa manhã, alegra a nossa alma, alegra aquele que está abatido, que está entristecido, aquele que está enfermo, ó Deus, envia uma palavra de cura, de libertação, para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos, Senhor, esse dia, essa reunião, o estudo que será ministrado aqui. Que tudo seja feito para a honra e glória do nome santo do Senhor. Oramos agradecidos a ti, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para cantar conosco. Nós vamos convidar a irmã Raquel, ela estará entoando a Deus 2 cânticos, para logo mais nós já iniciarmos o nosso estudo. Nós hoje vamos estudar, dar continuidade do estudo que nós estamos nesse tempo, que é a revista da CPAD, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista, se você não tem, fique atento. Se você a tem, já pegue, deixe aí do lado. Vamos hoje aprender um pouco mais. Hoje é a lição de número 3, onde nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Portanto, se você tem dúvida, se você tem curiosidade, se você tem alguma pergunta acerca desse assunto, fica conosco, fique ligado, fique atento. Não esqueça de dar o seu joinha, de fazer os comentários, sobretudo de compartilhar esse canal ou compartilhar essa bênção e que você possa ser mais abençoado nessa manhã. Vamos cantar, nós vamos entoar com 2 cânticos e logo mais nós já vamos para o estudo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria, de mais uma vez estar aqui reunidos para louvarmos e adorarmos ao nosso Senhor Jesus, porque só Ele merece todo o louvor. Vou louvar a Deus com o hino 77 da harpa. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato
guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres deste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. 115. Eu quero trabalhar. Deixa eu... Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém.
Glória a Deus. Louvado seja Deus. Você possa de fato estar ocupado na seara, possa trabalhar para o Senhor e que nessa manhã você possa aprender um pouco mais, que você possa abrir a sua mente, o seu coração. Quero convidar o pastor Sidney, estará ministrando a lição de número 3 da revista, pela qual eu disse no início. Estaremos aprendendo e discorrendo sobre eleição e predestinação. Mais uma vez, se você tem alguma dúvida, se você tem curiosidade, se você tem interesse por esse assunto, fica atento, fica ligado, porque, por certo, muitas dúvidas serão esclarecidas através dessa ministração, sobretudo através da palavra de Deus, que será revelada a nós, que será ministrada a nós nessa manhã. Abra o seu coração. Eu quero orar mais uma vez para receber o nosso pastor, enquanto ele se aproxima. Quero orar mais uma vez, colocando-nos nas mãos do Senhor, colocando o teu servo na mão do Senhor. Pai querido, nós glorificamos mais uma vez o teu nome. Engrandecemos, bendizemos o teu santo nome na beleza da sua santidade. Vamos agora, ó Deus, ouvir mais um pouco acerca da tua palavra. E nós te pedimos que o Senhor se revele a nós essa manhã, através desse estudo que será ministrado, que o Senhor possa tomar o teu servo nas tuas mãos, abrindo, Senhor, o teu entendimento, a tua mente, colocando, Senhor, palavras para que ele possa manifestar, transmitir e, sobretudo, nos ensinar através da tua palavra nessa manhã. Abençoa o teu filho, usa-o com graça, com sabedoria, com unção dos céus, para que nós possamos ser transformados, libertos e capacitados pela tua palavra. Oramos, agradecidos, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Joca, abre para mim, por favor, o pé um pouco mais. Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa manhã abençoadíssima com a paz do Senhor. É costume, na igreja eu fico esperando o amém. Eu imagino que os irmãos deram amém em casa. Irmãos, antes de entrarmos na lição propriamente dita, eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem por nós, que continuassem orando por nós, porque nós enfrentamos muitas dificuldades para transmitir os cultos. Talvez o irmão ou a irmã fique impaciente aí com os travamentos. Nós estamos fazendo todo o possível, tudo que está ao nosso alcance. Chegamos aqui um grupo bem mais cedo, adquirimos um maquinário novo, mas ainda não conseguimos instalá-lo a contento. Logo mais à noite já, se Deus quiser, estaremos com ele a postos, então ainda estamos no maquinário um pouco mais precário, por isso provavelmente ainda ocorram travamentos, mas não fique aborrecido, não fique chateado, nem abandone, né? Assista, e se porventura depois você quiser ouvir, tirar suas dúvidas novamente, dependendo do tipo de transmissão, se ocorrer muitos travamentos, nós subiremos o vídeo, porque além da transmissão também há uma gravação, e a gravação não possui falhas. Então, se houver falhas no percurso de transmissão, eu espero em Deus que não haja, depois nós subiremos o vídeo, então sem nenhum tipo de problema. Bom, feitas essas explicações, porque não é fácil, irmãos, a gente fica aqui preparando o material e depois o coração fica apertado, não sabemos se está funcionando, se os irmãos estão assistindo, porque aqui na congregação, quando estamos reunidos aqui, amém, está todo mundo me ouvindo. Se o microfone falhar, eu saio do microfone e falo na garganta, mas se a transmissão falhar, vocês não me ouvem, e é uma perda, é um prejuízo, porque nós precisamos transmitir esse assunto. Ainda mais esse assunto que é muito, muito interessante, muito importante, e eu espero que os irmãos possam ser abençoados nessa manhã. Lição de número 3, eleição e predestinação. Nós preparamos uns PowerPoints, eu espero que eles fluam aí, né, para alguns slides, para que vocês acompanhem aqueles que não têm a revista. Nós adquirimos a revista, estamos com elas aqui, aqueles que fizeram os pedidos, aqueles que ainda quiserem, é só nos contatar.
e nós daremos um jeito de comprar e entregar. E aqueles que já adquiriram, né, podem entrar em contato conosco para nós entregarmos aos irmãos. Vamos ao texto áureo. Eleição e predestinação, lição de número 3, texto áureo. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Observe que eu dei uma ênfase nessa primeira parte, porque essa primeira parte é causa. E agora nós vamos à consequência desta causa inicial. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isto é consequência da eleição nos tempos eternos. A verdade prática nos diz que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Eu quero te chamar a atenção nessa manhã sobre alguns detalhes muito importantes. Nós vamos abordar alguns textos, um em especial, e nós informaremos aos irmãos acerca desse texto, porque é o texto mais conhecido na Bíblia, conhecido como o texto áureo da Bíblia, João 3,16. E esse texto, ele tem uma riqueza de informação acerca desse assunto, e hoje nós vamos mostrar aos irmãos do que se trata. A nossa leitura bíblica em classe também na Epístola aos Efésios, o nosso trimestre é em cima da Epístola de Paulo aos Efésios. No capítulo também primeiro, os versos nós já lemos até os dois primeiros, o versículo 4 e o 5, mas nós iremos até o 12, e diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo-os, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus. A nossa introdução, ela fala que a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nessa lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bom, irmãos, primeira consideração que nós precisamos fazer, e eu vou abordar de forma muito sucinta, porque é um assunto muito longo, muito extenso, e nós somos arminianistas, nós assembleanos. Eu trouxe, inclusive, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Eu te aconselho, todo crente deveria ter esse livro em casa, é um bom livro. Ele fala dos 16 pontos da nossa confissão de fé e explica-os minuciosamente, inclusive sobre este assunto de eleição e predestinação, e deixa muito claro a nossa posição bíblica.
Bom, feita essa consideração, eu gostaria de dizer aos irmãos que ser calvinista ou arminiano não indica e nem prejudica crente algum. Então, com todo respeito, nós apenas diferimos da interpretação, do entendimento teológico dos nossos irmãos calvinistas. E outro dia eu estava ouvindo uma mensagem, o pastor, com muita prudência, com muita sabedoria, disse que lá no céu nós nos encontraremos e todas essas pendências serão dissipadas, né? É uma questão de entendimento, né? Se somos salvos de uma vez por todas, se a graça é ou não irresistível, nós entendemos pela palavra e iremos discorrer agora a doutrina de um teólogo holandês chamado Jacob Arminius. E nós entendemos pela palavra que esse princípio, que este entendimento da eleição e predestinação é muito mais coerente pela palavra, e nós passaremos então a explicitar aos irmãos do que trata este entendimento. O nosso assunto hoje é exatamente esse e somente esse. Como eu disse, nós iremos passar alguns slides sobre o assunto da lição, e na nossa lição não tem os slides que eu vou passar agora, mesmo que você já tenha a sua revista aí em PDF. Isso que eu vou passar agora é um acréscimo, e de forma muito sucinta eu quero abordar cada um desses 5 pontos que são a chave de entendimento de todo aquele que segue esse pensamento, e nós o seguimos nas Assembleias de Deus. Os 5 pontos do arminianismo. O primeiro ponto é a depravação total. O homem natural. Depravação total, irmãos, entenda que não significa que o homem é totalmente depravado no seu conceito de bondade. Não. Existem pessoas boas, mesmo pessoas que não professam a fé em Cristo, que fazem boas ações, que cultivam bons procedimentos, que são honestas. Eu tenho dito que cidadania terrestre é uma obrigação de qualquer ser humano, não só daqueles que professam a fé em Cristo. Mas o fato é que essa depravação total, ela toca o ser humano, e você deve estar lendo aí no slide. O homem natural até pode fazer coisas boas, mas seus atos são completamente insuficientes para salvá-lo. O pecado, portanto, tomou conta de toda a natureza humana, que não pode mais, por si só, sem a graça de Deus, se aproximar de Deus. Então, o primeiro ponto que nós entendemos, e aí arminianistas e calvinistas entendem da mesma forma, entendem a depravação total da raça humana, ou seja, todos pecaram e ficaram distantes por conseguintes da graça de Deus. Por si só, o homem pode produzir coisas boas pela graça de Deus, pela natureza, pela sua constituição, porque Deus nos criou bom. Necessariamente, Deus criou todas as coisas boas, porque Ele é um Deus bom, mas o homem se afastou da bondade de Deus e, portanto, esta natureza tornou-se depravada, e ainda que ele fizesse o bem que ele faria não seria suficiente para salvá-lo. O segundo ponto dos 5 pontos é a expiação ilimitada. Aí nós divergimos, né? Os calvinistas entendem que Cristo morreu pelos que se salvam, pelos eleitos predestinados. E nós cremos que Cristo morreu por todos, e não apenas pelos fiéis, que é a salvação obtida, também conhecida como graça preveniente. Deus vem ao homem, Cristo demonstra seu amor para conosco, Deus prova o seu amor para conosco, vindo em nossa direção quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, graça que vem antes, preveniente. Deus vem ao nosso encontro e essa graça nos
alcança a todos. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo, todas as pessoas. Essa graça foi concedida a todos os seres humanos, porém, segundo o nosso entendimento, inclusive corroborado pelo livro que eu acabei de citar aos irmãos, né, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, a graça é ofertada a todos, porém ela é aplicada àqueles que a recebem. Imagine, nós estamos num tempo de pandemia, num tempo em que a maior expectativa do ser humano, né, em todas as nações, é que se descubra um remédio eficaz ou uma vacina que nos torne imunes a esse vírus. Imaginemos que essa vacina seja encontrada esta semana. Gostaríamos nós, né? Ela fosse encontrada essa semana. Isso significa dizer que toda a raça humana estaria debaixo dessa benesse. Afinal de contas, a vacina é para todo e qualquer ser humano. Então, todos os que são humanos estariam debaixo dessa benesse. Mas somente aqueles que tomassem a vacina realmente, eficazmente, seriam imunes ou imunizados desse vírus, dessa enfermidade. Então, a graça, a expiação ilimitada é isto. Cristo morre por todos, por isso é ilimitado. E não somente por aqueles que de antemão ele, num conselho, eu diria até arbitrário, decidiu. Esses se salvam, esses se perdem. Com todo respeito, irmãos, nós não queremos criar nenhum tipo de polêmica, né? Acredite os nossos queridos irmãos no que quiserem acreditar, né, da corrente calvinista, mas pela palavra nós entendemos que isso é muito mais prático. O próprio texto ele demonstra isso, né? Porque Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável que deu o seu Filho para morrer por todo este mundo, para que todo aquele que nele crê, então ela é preveniente, é concedida, e quando obtida, ela gera redenção aplicada e, por conseguinte, eleição. O terceiro ponto do arminianismo é a eleição condicional. Fala da presciência de Deus. Deus conhece por sua presciência todos os que se salvarão e os que se perderão. Irmãos, já por várias vezes eu disse isso aqui, ministrando a palavra aos nossos queridos irmãos da nossa congregação aqui, da nossa igreja, que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da Bíblia é um Deus atemporal. Ele não está preso no tempo. Ele não se limita à nossa cronologia. Ele é um Deus que está antes de tudo. E eu disse bem, está antes de tudo. Ele não esteve, está antes de tudo. Então, por sua presciência, ele conhece, mas entenda bem o que eu vou lhe falar. Ele conhece, mas não interfere. Porque Deus, o nosso Deus, ele é presciente e também onisciente. Mas e atemporal, mas nós somos temporais e não somos prescientes. Temos conhecimento, mas é um conhecimento limitado à nossa esfera. Conhecemos tudo o que nos aconteceu, não lembramos de tudo, sabemos exatamente o que está nos acontecendo, mas certamente nenhum de nós, a menos que haja uma revelação de Deus, sabe o que nos acontecerá no nosso futuro, ainda que seja um futuro muito próximo. Então, a eleição condicional fala que Deus não elegeu a todos, né? A expiação é ilimitada, mas a aplicação da expiação, ou seja, a regeneração, é um processo gradual e contínuo que a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. É por isso que eu disse várias vezes e vou repetir aqui, nós nos convertemos
e somos imediatamente aceitos pelo Senhor. A nossa vida, os nossos pecados são perdoados. Somos feitos em Cristo nova criatura, ou novas criaturas. Mas a partir de então, iniciamos um processo de interação com o Espírito Santo que age em nós, produzindo vida e vida em abundância. E esta regeneração, esse ser gerado de novo, ele é completo quando nós nos apresentarmos diante de Deus. Ou seja, no final dessa nossa existência histórica aqui, e então nós completaremos este trabalho, ou melhor, em nós se completará esse trabalho que em nós é produzido pelo Espírito Santo. O quarto ponto fala da graça resistível. Nós até gostamos da expressão, né? Graça irresistível, porque é gostoso, é bonito falar, né? A graça é irresistível. Jesus, ele é irresistível, ele é maravilhoso. Mas nós sabemos que, na verdade, quando Jesus esteve entre nós, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio e Jesus é a manifestação da graça de Deus. E o que acontece com aquela população, a nação de Jesus? Aquela nação não o recebe em sua totalidade, ou seja, ele foi resistido pelos seus. Eu vou dar como último exemplo, no fato histórico da vida de Jesus, o que acontece? Jesus, ele está entre os seus, ele é apresentado de forma maligna pelos seus oponentes, opositores, os líderes da religião judaica, com uma falsa acusação, apresentado para ser morto. E quando Pilatos não vê pecado, e às vezes nós, sem conhecermos, acreditamos até que Pilatos parecia ser uma boa pessoa, mas na verdade os historiadores negam essa ideia, né? Pilatos não foi nem de longe um homem bondoso. É que quem tem contato com Jesus é mudado mesmo. E ele ficou tocado de certa forma, mas também resistiu à graça de Deus, como vários outros resistiram no transcurso da história. Mas ele diz: eu não vejo mal nenhum nesse homem, eu não vejo nada que desabone a sua conduta para que ele seja morto. E quando ele propõe uma troca, né? Quem vocês querem? Jesus ou Barrabás? O líder espiritual ou o criminoso? A graça é resistida mais uma vez? Aí, alguns diriam, mas os que resistiram é porque não foram escolhidos? Mas nós não entendemos assim pela palavra, porque veio para todos os que eram seus. A Bíblia não diz que ele veio para os que dos seus ele havia escolhido de antemão. Ele conhece de antemão, mas a nossa história é construída ao longo da nossa própria história. É uma sucessão de causa-efeito, e é complicado, irmãos. Eu quero que vocês me entendam, eu estou pregando para vocês, ensinando a vocês, com pouquíssimos irmãos aqui na nave do templo, mas na verdade eu estou falando para duas câmeras, né? E vocês estão aí do outro lado, então é muito complexo, é muito frio eu tentar passar com minúcias isso para vocês, mas eu espero que vocês entendam. E num momento oportuno, numa próxima oportunidade, nós podemos discorrer com um pouco mais de calma cada um desses pontos, contexto, num outro momento. Mas nós precisamos adentrar na lição, mas eu preciso explicar os 5 pontos do entendimento que nós seguimos como assembleianos, 5 pontos esses que estão, inclusive, contidos na declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então, graça resistível. Não há, na visão arminiana, plenamente recepcionada por nossa denominação, uma escolha arbitrária de Deus em decidir sem chances
quem se perde, quem se salva. A graça ou favor inatingível a nós oferecida pode ser resistida. Existe uma expressão teológica que eu particularmente, eu espero que ninguém me condene, que ninguém me tenha como arrogante, como prepotente. Eu não gosto, particularmente, irmãos, eu estou dizendo eu não gosto muito do conceito de graça, favor imerecido. Porque todo favor é imerecido, porque se for merecido é retribuição, não é favor, né? Se você merece algo, então ninguém está lhe fazendo um favor, está lhe retribuindo. Por exemplo, o trabalhador é digno do seu salário. Eu gosto mais da expressão favor inatingível, porque a graça de Deus é um favor que por nós seria inatingível. Nenhum de nós poderia, por seus próprios méritos, por suas próprias ações e atitudes, atingir o favor de Deus. Deus olha dos céus à terra e não enxerga alguns homens melhorzinhos. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus viu Noé, homem justo, Deus viu Jó, homem justo. Mas a mesma Bíblia também diz que Deus, olhando dos céus à terra, não viu nenhum homem justo, nenhum sequer. Porque esses homens eram bons e andavam de acordo com o que deles se esperava. Mas jamais, preste bastante atenção, Deus iria cobrar de qualquer um deles ou de qualquer um de nós capacidade salvífera. Porque nenhum de nós pode por si só se salvar. Pelas nossas próprias justiças, por nossos próprios méritos, todos nós estamos irremediavelmente perdidos. Mas a graça de Deus veio e nos alcançou. Por isso eu gosto da expressão inatingível. Porque é um favor que nós não atingiríamos de maneira alguma. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ou seja, o homem está afastado de Deus e não pode por si só se aproximar de Deus, ainda que a nação de Israel siga os ritos, faça os sacrifícios. Os ritos e sacrifícios, os cultos são insuficientes por si só. Então, no tempo exato, na presciência de Deus, Deus se manifesta a nós. Ele vem a nós. E alguns de todos os que receberam o privilégio lá e de lá até nós, alguns recebem a graça. Então, pelo Espírito Santo, nós somos habilitados a recepcionar a graça. Não que a graça seja irresistível a alguns e a outros, ela seja inatingível. Ela é acessível a todos que a recepcionam. E o quinto ponto é a segurança da salvação em Cristo Jesus. Segundo Armínio, crentes e eleitos não devem ser tidos como as mesmas pessoas. Porque no calvinismo, uma vez salvo, predestinado, salvo para sempre. Aqueles que Deus escolheu, estes estão salvos e não se perderão de forma alguma. No arminianismo, nós entendemos que a proposta é feita a todos. Portanto, uma proposta muito mais justa, porque todos nós somos humanos. E não haveria razão de alguns. Mas a natureza de alguns. Mas a nossa natureza é, em última instância, dada do nosso próprio Pai. Todos somos feitos em Adão, e em Adão fomos feitos pecadores. Agora, em Cristo, todos nós somos feitos novas criaturas. Aqueles que recepcionam, aqueles que recebem esta graça. Mas o texto ou o entendimento de Armínio aqui é bastante interessante, porque ele diz que crentes e eleitos não devem ser tidos como as mesmas pessoas. Crentes são todos aqueles que recepcionam a fé. Quais são os méritos dessa recepção? Os méritos da cruz de Cristo.
Todo aquele que, ao ouvir a palavra, ao ser tocado pela Bíblia, ou por um hino com uma matriz bíblica genuína, ele recepciona a fé que é plantada pelo Espírito Santo em seu coração, porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ao recepcionar a salvação por intermédio do Espírito Santo e obra e graça de Jesus, do sacrifício de Jesus, ele se torna crente. E Deus sabe quais desses crentes vão perseverar até o fim. Agora preste bastante atenção, tem um texto, e nós estamos citando ele aqui e agora, né? O texto de João 3,16, porque Deus, eu quero que em casa, se você puder, você repita comigo esse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse texto, ele tem tudo a ver com esta segurança em Cristo Jesus e essa eleição. O verbo crer, no original grego, ele está no particípio presente ativo. O que isso significa, pastor? Eu não quero nem citar o texto em grego, para simplificar para os irmãos. O que isso significa? Se nós fôssemos parafrasear João 3,16 do original, nós poderíamos usar a seguinte expressão: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que continuar crendo ininterruptamente seja salvo. Crer está no presente. Então imagine que você chegue e pergunte a alguém: você, ao ouvir essa palavra, creu? Ele responde: eu criei. Significa que, se você for mais a fundo na pergunta, você pode indagar novamente: creu ou crê? E a resposta podem ser várias, as respostas podem ser várias. Uma delas pode ser: eu criei. E isso significa que naquele momento eu acreditei, mas em um dado momento eu desacreditei. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu Jesus. Deu a todos. A segurança da salvação está na pessoa de Jesus. Ele foi dado a todos. Mas aquele que crer ininterruptamente, aquele que perseverar até o fim, este, e somente este, será salvo. Então, segundo este conhecimento, aplicando este quinto ponto, todo eleito é crente, mas nem todo crente é eleito. E aí, para entendermos a questão da eleição, nós vamos falar daqui a pouco mais, e agora nós já passamos para o primeiro ponto, né, da nossa lição propriamente dita. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Primeiro tópico do primeiro ponto: a eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha, critério. E eu quero utilizar aqui para exemplificar a seguinte explicação. Nós, brasileiros, sabemos que existe no Brasil um pleito eleitoral. Sabemos que uma pessoa se candidata e ela é eleita ou não. Daí se dizer fulano de tal presidente eleito do Brasil, ciclano de tal governador eleito do estado do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, Beltrano eleito deputado, senador, vereador, prefeito. Esta eleição pressupõe uma fase, ou uma sequência de fases, melhor dizendo. Para entendermos
como nós poderemos considerar uma pessoa realmente eleita, é preciso que a gente entenda que para que alguém diga e se considere eleito, primeiro ele precisa de uma filiação partidária. Ainda que ele seja o candidato do coração da população. Imagine que numa determinada região exista uma pessoa que todos amem, mas essa pessoa não tem filiação partidária. Ele é o escolhido ou ela é escolhida da população, porém, jamais poderá dizer que foi eleita, porque é pressuposto básico de um pleito eleitoral que a pessoa faça parte de um partido político. Mesmo fazendo parte de um partido político, ela precisa de uma candidatura aprovada, apresentada e aprovada. Então imagine que a pessoa é filiada, apresenta a sua candidatura é aceita. Há toda a logística da eleição, inclusive nós estamos correndo um risco de esse ano termos as eleições municipais suspensas exatamente por falta de tempo hábil para que essa logística aconteça. Então, está entendendo? Ainda que existam os candidatos que estejam regularmente filiados, que atendam todos os pressupostos até então, se não houver tempo hábil para a logística, não há eleição. Mas imaginemos que há tempo, depois da logística, vem a votação. Então a pessoa passa pelas urnas e os mais bem votados, de acordo com uma série de outros fatores que eu não vou adentrar aqui, estes são então declarados eleitos. Só que eles precisam prestar conta de suas campanhas. E ainda que escolhidos, se esta prestação de conta for irregular, é possível até que ele sofra sanções, podendo até não ter o direito de ser diplomado. Mas imagine que as contas estão certas. Então ele apresenta os últimos documentos, é divulgado que está tudo de acordo, e este homem, esta mulher é então diplomado. Depois de diplomado e empossado, esta pessoa se declara eleita, ou é declarada eleita. Eu fiz esta analogia com a eleição no Brasil para mostrar que o princípio não é simples. A eleição pressupõe critérios de Deus. E aí a nossa lição, de forma muito feliz, apresenta esses critérios. O primeiro deles é em quem nós fomos escolhidos. E a resposta é em Jesus. Então a nossa eleição é cristocêntrica. Ninguém é eleito em suas habilidades, ninguém é eleito em sua teologia, nós somos eleitos em Cristo. Nele nós somos feitos novas criaturas. Em que tempo se deu essa escolha? É um outro critério. Se ele não for obedecido, se ele não for atendido, não há condição de sermos ditos eleitos. E esse tempo é antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, num tempo eterno, Deus, que não tem um plano B, escolhe Jesus para nos representar. E Jesus toma a forma humana, como Paulo, escrevendo aos Filipenses, com muita propriedade diz, mas sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, a partir do versículo 5 do capítulo 2, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que muito bem poderia fazer, mas esvaziando-se de si mesmo e tomando a forma humana, fez-se obediente como servo, submetendo-se à morte e morte de cruz. Este não é um processo do qual Deus não tem conhecimento. Por sua presciência, Ele sabe o caminho percorrido por cada um de nós. Então eu quero que você me entenda. A graça de Deus é maravilhosa por isso. Porque o Espírito Santo muito bem nos conhece.
Então, todos os dias, ele sabe que nós somos cercados por uma série de possibilidades de pecado. E aí, o que ele diz? Eu vou a ele, eu vou a ela, e eu vou indicar um caminho melhor, indicar uma posição melhor, indicar uma saída melhor que essa. É isso que ele faz. Então, num tempo eterno, Deus escolhe a Jesus, sabendo que na nossa depravação total, nós, seres humanos, sem exceção, escolheríamos o mal e não o bem. Ele vem a nós e toma a nossa forma e escolhe o bem e não o mal. Então, habilitado que é, suporta as nossas transgressões para nos habilitar a graça salvadora. E isso é maravilhoso. Mas qual é esta finalidade de eleição? O terceiro ponto desse contexto, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, ainda dentro desse primeiro tópico, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Quais são, então, as condições? Nós já abordamos no segundo tópico do primeiro ponto da nossa lição, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Segundo tópico, condições da eleição. A Bíblia de Estudos Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Lembra que eu falei lá nos 5 pontos, na dogmática teológica que nós seguimos como assembleianos e muitas outras denominações co-irmãs também a abraçam? Porque Deus amou todo o mundo, Deus amou as pessoas e se ofereceu a elas todas como antídoto para esse vírus mortal chamado pecado. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: porque todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, a retribuição. Ou seja, nós merecemos o salário dos nossos pecados, mas a graça nos foi ofertada de forma gratuita. Mas quando eu digo gratuita, eu não estou falando que não custou. Ela custou e custou muito, não custou a nós, mas ela custou e custou muito. Custou o sacrifício de Cristo Jesus, um sacrifício perfeito. Imagine o pecador no antigo pacto levando um cordeirinho. Ele havia pecado, havia desagradado a Deus e ele sabe que está em pecado. E ele olha aquele cordeirinho puro, sem pecado, talvez se afagando no colo de seu dono sem saber que vai morrer, porque ele não tem nenhum tipo de defeito, afinal é irracional. Mas seu dono, que é pecador, vai imolá-lo em seu lugar. Foi isso que nós fizemos. O cordeiro do antigo pacto é símbolo, conforme João o Batista diz com muita propriedade: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o inocente que vai morrer por nós pecadores, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. As condições desta eleição: a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É o versículo de número 4 do texto da leitura bíblica em classe. Esses termos, santo, separado e irrepreensível, apontam para a santificação. E o que é isso, pastor? É um alto padrão ético, moral de vida que agrada a Deus,
Mas aí você pode dizer, mas eu não consigo fazer isso. É por isso que a graça veio e nos alcançou. É por isso que isto é trabalho do Espírito Santo em nós. É por isso que nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. É por isso que precisamos da palavra de Deus para iluminar os nossos caminhos, para iluminar os nossos pés. É por isso que nós somos tão carentes, tão dependentes dessa graça que é preveniente, que veio a nós antecipadamente. Quando ainda estávamos de costas viradas para Deus, Deus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao nosso encontro, Deus, o Pai, dá o Filho, eleito desde os tempos eternos, porque na presciência de Deus, Deus conhece todas as coisas. E eu quero que você não fique preocupado. Algumas pessoas que dizem, mas Deus sabe se eu vou me perder, se eu vou me salvar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. Isso é questão sua e do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo todos os dias testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todos os dias, pelos méritos da cruz de Cristo. Quando eu olho para as minhas capacidades, para as minhas propriedades espirituais, eu fico desesperado. Porque eu sou chamado para um ministério pastoral, porque eu sou vocacionado para pregador da palavra de Deus, para ensinador dessas santas escrituras, mas eu não tenho capacidade. Mas aí vem a palavra, a mesma palavra que eu prego e diz, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa diuturnamente nessas suas fragilidades. Irmão, perceba que o poder se aperfeiçoa na fragilidade. E o poder sendo aperfeiçoado na nossa fragilidade, a fragilidade tende a ir desaparecendo. É um processo continuado chamado eleição, regeneração, geração de novo em Cristo. Nós somos crentes em Jesus. A nova vida dos eleitos. Quarto ponto. Esse tema, nova vida dos eleitos, é apresentado com exortação contra a velha conduta. Qual é a velha conduta? Mentira. O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 22, verso 25, verso 28, verso 29, verso 31, ele fala sobre mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera. Também fala no capítulo 5, verso 3, verso 15, verso 18, sobre fornicação, impureza, avareza, embriaguez, velhas condutas. A nova vida de quem é eleito em Cristo, e os eleitos em Cristo não são eleitos porque apenas atingiram um dos critérios, mas porque estão caminhando por todos os critérios. Lembram do exemplo da eleição? Você está inscrito, é filiado, se candidata, faz a logística, passa pelo escrutínio, é votado, recebe o maior número de votos, presta suas contas, há uma divulgação final, uma diplomação com posse. É um processo. É um processo que, se for abandonado antes da posse, não é um processo completo. Assim como o processo de salvação não é completo se você creu. Você não pode ter crido apenas. Você e eu, nós precisamos crer. Crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não creia apenas. Continue crendo. Então, não se esqueça disso. A graça de Deus, ela se manifesta nesse favor maravilhoso. Nós cremos em Jesus. E cremos continuadamente. Por nossos méritos? Não. Porque Deus veio a nós. Porque o Espírito Santo faz morada em nós. Você se lembra do texto de Apocalipse? Minha igreja amada, eu estou do lado de fora. Estou batendo na porta. Quero entrar. Eu aqui, vocês aí,
o resultado é terrível. Agora, se eu sair do lado de fora, ou se eu entrar, vou cear com vocês, vou alimentar vocês, vou fazer uma festa dentro da casa espiritual de vocês. Glória a Deus. Segundo tópico, segundo ponto da lição, diz que nós somos predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. E aqui há uma grande diferença. Nós não acreditamos que Deus escolheu a alguns, como já foi dito clara e amplamente. Acreditamos que a oportunidade é concedida a todos e que ninguém abraça a oportunidade por méritos próprios. Apesar de a oportunidade ter sido concedida a todos, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a figura do Espírito Santo é imprescindível à salvação. Portanto, não pense, eu não prego porque eu não sei falar bonito. Não é o falar bonito que convence o homem, é falar a verdade que convence o homem. É a verdade que liberta. Pastor, então eu devo falar a verdade sempre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas primeiro nós precisamos permanecer nele, para que essa verdade ocupe espaço no nosso coração. Eu quero dar um exemplo de predestinação, eu sempre dou esse exemplo. Eu gostaria que você imaginasse um veículo de transporte, um ônibus ou um avião. Eu gosto mais de tomar o ônibus, porque ele pode ser interrompido no seu percurso. Um avião não, se ele for interrompido ele cai, né? Então vamos tomar um ônibus. Um ônibus na rodoviária de Vitória. Ele chega de uma determinada empresa, com as suas logos. Você adquire uma passagem, você compra, paga o preço. No caso, a nossa foi paga por alguém. Nós sabemos quem, foi Jesus. E o ônibus chega. E aí, imagino que você já deve ter viajado ao menos uma vez na vida. Forma-se uma fila. E antes de entrar no ônibus, porque param muitos ônibus em muitas, não sei como é que dá o nome daquelas baias, né? Eu não sei se o nome é esse mesmo, né? O espaço reservado 17, 18, 19 e os portões, né? No aeroporto são os portões, na rodoviária também imagino que são os portões, a baia, aquela saída. E você olha na passagem, né? Portão 17 ou portão 16, imagine que seja isso, não importa. E você observa. Antes de entrar no ônibus, se você é como eu, você ainda dá uma conferida no trajeto, para evitar de entrar no ônibus errado, né? Vai que o motorista desavisado não prestou atenção e entrou no campo errado, né? No espaço que não era dele. E aí você olhou, está escrito lá, Vitória, Rio de Janeiro, 21h45. Você olha na sua passagem, Vitória, Rio de Janeiro, 21h45, veículo tal, número tal. Bacana. Você ainda sabe até em que poltrona você vai sentar. Está tudo ali. Está tudo especificado. Este ônibus te predestina a chegar ao Rio de Janeiro. Correto? O ônibus tem um destino prévio. Mas eu entrei no ônibus e, na verdade, no meio da viagem eu pensei, eu estou indo na casa do meu tio no Rio, mas, na verdade, eu queria visitar minha avó em Minas. Aí você levanta e pede ao motorista para mudar o trajeto. Você acha que isso vai acontecer? Nunca. Ele vai pedir para você voltar para o seu lugar e vai ficar atento porque vai imaginar que há algum tipo de problema. Aí, né? Na verdade, você não pode fazer isso. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo. Se você queria ir para Minas, você tinha que tomar outro veículo, porque aquele está predestinado. Pastor, mas e se eu não quiser chegar no Rio de Janeiro? Então você vai ter que convencer o motorista a parar no meio do percurso e a descer do ônibus. Porque aquele ônibus, correndo tudo bem, ele vai chegar no Rio de Janeiro. Imagine que vai dar tudo certo. Na hora certa, aquele ônibus vai chegar.
No nosso caso, já deu tudo certo. E nós estamos num processo, caminhando para o céu. A predestinação, o destino prévio é em Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos dentro desse coletivo, dentro desse veículo, melhor dizendo, dentro desse veículo de transporte espiritual. No nosso caso, chamado de salvação. O ponto final é a eternidade com Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não significa dizer que Deus escolheu quem vai entrar no ônibus. Não, você não entra. Mas eu paguei a passagem. Não, você não entra. Eu não gostei. Não fui com a sua cara. Não, você entra. Não, mas eu não tenho passagem, estou indo para outro lugar. Não, eu gostei. Eu acho que você se encaixa muito bem com essa poltrona. Senta aqui. Não é assim. Os que estão habilitados, que fizeram todo o processo. E aí eu poderia dizer que aqueles que estão dentro do ônibus e não saírem dele são eleitos. Eleitos, ou seja, estão num processo, e se não se afastarem dele, vão chegar no destino. É isso que acontece conosco. A predestinação, ponto 1. O termo grego proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. E quando nós vamos a uma rodoviária pegar um ônibus com destino X, exemplo dado, Rio de Janeiro, o ônibus que sai da garagem e vai à rodoviária pegar os passageiros que adquiriram a passagem, está ou não predestinado a chegar ao Rio de Janeiro? Está. Inclusive, quem está na condução, ele recebe instruções do horário de partida, o cálculo do trajeto, as paradas, se houver, e a hora que se espera que ele chegue. Isso é pré-determinar. A empresa espera que aquele veículo chegue naquele horário. Quando nós tomamos um voo para um determinado destino, depois de feitas todas aqueles protocolos de segurança, geralmente o comandante, né, quem está no comando da aviação, né, do avião, ele toma a palavra, cumprimenta de forma cortês e educada e diz: a previsão do nosso voo é de chegarmos em tal horário. Ou seja, há um cálculo prévio, está predestinado àquilo. Acontece que, às vezes, acontecem fenômenos que impedem que aquele trajeto originalmente pré-definido seja cumprido. No caso da nossa salvação, não é assim. Há uma pré-determinação no céu. Aquele que em Jesus, se chegar a mim, será salvo. Aquele que crer neste evangelho será salvo. Aquele que continuamente perseverar nessa palavra pelo Espírito Santo será salvo. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. A predestinação abrange aquilo que acontecerá a este povo escolhido por Deus. Deus escolheu em Cristo: vou salvar. E predestinou: eu vou salvar. Quem aceitar meu filho, está salvo. É isso. Pastor, você crê na predestinação? Nessa eu creio. Deus definiu na eternidade, pastor Werley. Deus definiu, Eduardo, na eternidade: vou salvar. Quem se esconder em Jesus está salvo. E aí eu descobri isso, nós descobrimos isso. O que nós fazemos? Nos escondemos em Jesus.
E se eu não sair do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu vou descansar. Desde a eternidade, Deus determinou que seria assim. Inclusive sabendo os rumos da nossa história por completo. Mas isso não é mal, como alguns ficam desesperados. Porque se ele sabe como acontece no final, é uma maravilha, isso é graça. Ele sabe, isso é tão bom, porque em sabendo o que nos acontecerá, todos os dias o Espírito Santo vem e intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Ele vem intercedendo por todo crente, dizendo: que não se perca, que não faça isso, que não fale isso, que não sinta isso, que não goste disso, que não toque nisso, que não pense nisso, que ande por aqui, que fale isso, que leia a palavra, porque na palavra vai encontrar luz para o seu caminho. Porque Ele nos conhece e em nos conhecendo todos os dias nós temos uma nova oportunidade. Então, se você está me ouvindo agora, online, ou num outro tempo, porque essa mensagem está gravada na internet, eu quero te dizer que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não deixe o inimigo colocar na sua mente, no seu coração, que você é um fracassado, uma fracassada que não deu certo porque você foi escolhido para o grupo dos derrotados. Isso não é verdade. Deus em Cristo na eternidade determinou aqueles que em Cristo se esconderem, aqueles que estão em Cristo e permanecerem em Cristo são feitos novas criaturas. Olha que maravilha! E por causa dessa predestinação, nós somos feitos filhos de adoção. O judeu não sabia o que era adoção, ou é filho natural, também conhecido como filho legítimo, ou não é filho, é bastardo. Mas Paulo invoca, a cultura romana, e quem é do campo jurídico sabe, é de Roma, é de lá que vêm os nossos princípios, os princípios jurídicos, legais, toda essa principiologia. E os romanos conheciam e abraçavam a ideia da adoção, e os gregos também a conheciam. E Paulo fala para aqueles estrangeiros, e a palavra fala para nós hoje, porque nós também somos estrangeiros à comunidade de Israel. Nós não somos filhos daquele primeiro pacto. O pacto de Deus com Abraão, mas também somos filhos desse pacto, porque ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí mais uma vez a expressão todos, todas, sem exceção, sem pré-escolha. Quem decide é você ou eu. E aí nós precisamos entender de forma muito sucinta, porque esse assunto também é muito longo. E ao longo das ministrações dos seminários teológicos, nós falamos, precisamos entender os termos e tentar simplificá-los ao máximo. Filhos por adoção. Os méritos que não eram nossos porque nós éramos estrangeiros. Não fazíamos parte daquela aliança com a nação de Israel, mas fazemos parte de uma aliança maior de Deus com a raça humana. E agora Paulo fala sobre os privilégios da adoção. Porque o pecado rompeu com a dádiva da criação,
Todos nós pecamos, eu já falei da depravação total. Mas Paulo usa uma analogia no terceiro ponto desse segundo tópico. Ele fala da adoção na sociedade romana e fala que o filho adotado recebia o direito, o nome e os bens de quem o adotava. No nosso país, até recentemente havia eu falo recentemente, até a Constituição de 88, havia uma diferença de tratamento entre filhos legítimos e os ilegítimos. A partir da Constituição de 88, mais especificamente no artigo de número 227, no parágrafo 6º, toda essa distinção de filhos nascidos na constância do casamento, da relação conjugal, com aqueles havidos fora do casamento, agora ela é extirpada. Não se pode tratar de forma diferente. Não se pode chamar de filho legítimo e filho ilegítimo. Não se pode conceder quinhão maior a um que a outro. O adotado é igual ao natural. A expressão, inclusive, muda. O que nasceu na casa e o que não nasceu na casa, mas que a ela foi incorporado, recebem o mesmo tratamento. Foi isso que Jesus fez por nós. Nós não nascemos na comunidade de Israel. E, portanto, até para a própria comunidade de Israel da Igreja Apostólica dos primeiros tempos, era difícil. Muitos irmãos tinham dificuldade de entender. Quem estuda a palavra de Deus, e aí nós vamos, aqui a escola bíblica dominical, né? Nós vamos nos lembrar de Paulo, de Pedro, melhor dizendo. Ele é convidado aí na casa de um homem estrangeiro, um centurião. E ele, num primeiro momento, entende que não é bom que seja assim. Mas ele é concitado pelo Espírito Santo a fazer a vontade do Senhor. Ali a obra, ela começa a expandir. E em Paulo, ela encontra o seu ápice nos dias da Igreja Apostólica. E todos nós, adotados em Cristo, mas agora até a comunidade de Israel, porque todos haviam pecado, e agora todos nós, em Cristo Jesus, somos reconduzidos ao posto de filho. Estamos caminhando para o último tópico da nossa lição, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O estudo de hoje é a soteriologia, a salvação em Cristo Jesus. A predestinação e a eleição. Portanto, crente. Você que é crente, não se contente em ser apenas crente. Mantenha-se crente para ser encontrado e entendido como eleito no dia de Cristo. No dia de Cristo é que nós seremos diplomados e empossados. Aí nós seremos chamados de a noiva do Cordeiro. No dia de Cristo nós receberemos tudo aquilo que nos foi preparado antes da fundação do mundo. Vinde benditos de meu Pai. É para isso que nós estamos aqui, é por isso e por isso nós lutamos, para perseverarmos na fé. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condição eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Atos, capítulo 17, verso 30, fala disso. Eu vou abrir a palavra e vou ler esse texto para vocês, Atos 17, 30. O que diz o texto? Mas Deus, não tendo em conta o tempo da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Deus quer que todos se arrependam. Está no coração de Deus. O apóstolo diz, porque Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, antes é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao
arrependimento. É isso que diz a palavra, querendo que todos cheguem ao arrependimento. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, segundo a presciência divina. Então, predestinação bíblica é Deus que de antemão, na eternidade, nos tempos eternos, antes dessa cronologia, não sendo tomado de surpresa, conhecendo todas as coisas, ao criar o ser humano, sabia da sua possibilidade de se afastar. E por causa disso, o seu plano eterno, ao criar o ser humano, é vir a nós numa segunda oportunidade. Porque Adão foi feito perfeito, porque todos os céus e terra foram criados perfeitos. Em Gênesis nós lemos, e viu Deus que era bom, que era bom, que era bom. E ao criar o homem, ele declara, e viu Deus que era muito bom, era muito bom. E o projeto de Deus, o plano de Deus não é mais ou menos e nem plano B, então ele faz o que é bom, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E aí em Cristo ele restaura a humanidade a si. Então nos tempos eternos, na presciência de Deus, conhecendo estas coisas e sabendo que nós, pelo bendito Espírito Santo, não como marionetes iríamos por um caminhozinho empurrados para o céu, ou por um outro caminho mais largo, empurrados para o inferno, mas que teríamos a oportunidade de, através do livre-arbítrio, e entenda, livre-arbítrio não é direito aberto de escolha, é uma escolha livre, é só isso. Há quem diga, eu posso escolher tudo. Você pode até escolher tudo, mas nem todas as coisas estão à sua disposição. Livre-arbítrio não é o direito de escolher tudo, é o livre direito de escolher, ainda que de forma equivocada. E isso o homem tem. Ele pode escolher fazer o mal. Quando Deus chama Caim, antes do homicídio, ele diz, se porventura você proceder bem, não haveria aceitação para ti? Mas eu vejo o seu coração e que há maldade nele. E o pecado jaz à sua porta, e o seu desejo é sobre você. Porém, vou lhe dar um aviso: domínio. A escolha estava nas mãos de Caim. Fazer o que estava intentando o seu coração, visto que as maquinações do coração do homem são sempre más, ou dar ouvido à voz de Deus. A pergunta para vocês nessa manhã, para mim e para você que me ouve, nesta manhã, tarde ou noite, seja qual for o dia ou o tempo que você estiver vendo essa palavra, você vai dar ouvido à sua natureza, que sem Deus é tendente ao mal, ou vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo? Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como Israel endureceu e pereceu por isso. Predestinação e salvação. Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes já estava estabelecido. O destino dos crentes estava estabelecido em Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. Foi por causa disso. Cristo nos amou. Ele nos predestinou. Ele, entendendo que o tempo nosso, que as nossas falhas nos deixariam distantes, nos deixariam impossibilitados
de nos chegarmos a Deus, Ele no tempo eterno, de antemão, já nos propicia uma oportunidade. Porque o salário do pecado é a morte. Mas em Deus, nós temos o dom gratuito de Jesus Cristo, a vida eterna. Somos habilitados para isso. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Eu quero passar a conclusão nessa manhã. Cristo morreu por todos nós e por causa de cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo, Ele nos elegeu e nos predestinou. Ele sabia e sabe quem vai crer até o final. Mas não se desespere com isso. É seu direito crer até o final. É seu dever crer até o final. Porque aquele que perseverar até o fim, este ou esta será salvo. Então não é Ele quem decidiu num tempo eterno e de antemão. Ele conhece as nossas decisões. Portanto, diante de Deus, ninguém vai se dar por excusável. Ah, mas eu não tive oportunidade. Todos nós as temos o tempo todo. O tempo todo nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós de uma forma inexplicável. O tempo todo. Nós que somos crentes em Jesus, devemos batalhar para continuarmos crentes em Jesus. E quando encerrarmos toda esta fase e vencermos todos estes critérios, quando por Cristo Jesus em nós forem satisfeitas todas as coisas, então a nós só nos restará sermos chamados para estarmos para sempre com o Senhor. É nisso que cremos. É por causa disso que pregamos. Não que Deus escolheu a uns e não a outros, mas em Cristo Ele oportunizou a todos. Se você é crente, eu quero te convidar a continuar crente, e crente, e crente, e crente em Jesus. E aí se você me disser, pastor, mas está difícil. Está difícil. E agora com essa pandemia está mais difícil ainda. Porque os ânimos estão acirrados, as sensibilidades, os nervos de alguns à flor da pele. Mas lembre-se, escondidos em Cristo, descansamos à sombra do Onipotente. Em Cristo, somos feitos novas criaturas. Em Cristo, somos mais do que vencedores. Em Cristo, podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Então, Deus amou o mundo e deu o antídoto do pecado chamado sangue de Jesus. Use todos os dias na sua vida, ou melhor, deixe que o médico Espírito Santo passe todos os dias o unguento de vida na sua vida. O sangue precioso de Jesus. É por isso que o texto sagrado que se encontra em Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Felizes são aqueles que continuamente têm as suas vestes clareadas, tratadas no sangue do Cordeiro. Você e eu podemos dizer que por sermos crentes, cremos que somos em Cristo eleitos, se não desanimarmos da nossa fé. Se não desfalecermos em Cristo, somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe. Depois você vai poder recorrer a esse vídeo quantas vezes você quiser. Se houver dificuldade, como eu disse, nós nos preparamos. Eu gosto demais desse assunto. Eu tenho muito material sobre isso. É um dos assuntos que sempre me
cativou bastante. Se você quiser conversar, fazer perguntas, nos envie aí através dos links, dos canais, do grupo de WhatsApp da igreja. Se soubermos, com toda humildade, se soubermos, vamos responder. Se não soubermos, vamos pesquisar para descobrir uma melhor resposta. E se não houver resposta, na fila do céu, você vai atrás de mim, eu pergunto a Jesus, viro para trás e te conto. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorifique a Deus por essa palavra, por esse estudo, por essa ministração, por essa oportunidade. Muitos não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de aprendermos acerca da palavra de Deus, acerca desses assuntos temáticos bem elaborados, com estudos exaustivos acerca da significação de cada tópico, de cada abordagem. Portanto, nessa manhã, alegra o seu coração, porque além do conforto, do consolo para nossa alma, Deus nos trouxe entendimento, nos trouxe conhecimento. Para nós que já somos salvos em Jesus, que somos crentes nele, nós temos a certeza da nossa salvação nele, porque ele nos escolheu, ele nos amou primeiro. Mas para aqueles que, de repente, você que está nos ouvindo, ou você que vai nos ouvir daqui em diante, ou talvez você que está nos ouvindo, que é crente em Jesus, mas que tem alguém que ainda não o aceitou, ainda não tomou a decisão de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, lembre-se que através do que nós aprendemos aqui, que ele morreu, Jesus, não só pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos, não só para alguns homens, mas para todos os homens, sem exceção. E essa é imensurável, ou a vasta extensão do amor de Deus. Por isso, se você não aceitou Jesus ainda e quiser também participar dessa eleição, quiser ser eleito nele, eu quero te convidar nessa manhã a entregar o seu coração para ele, o seu corpo inteiro para ele, porque ele nos quer por inteiro, ele nos quer tudo, não só o nosso coração, mas o nosso corpo, a nossa alma, o nosso proceder, ele quer tudo. Então, se você quiser aceitá-lo e quiser ser eleito nele, eu quero orar com você nessa manhã. E para você que já é eleito nele, que você que já é salvo em Jesus, eu também quero orar com você e por você e para você, para que essa palavra, para que nós possamos também, como servos dele, eleitos nele, levar para as pessoas que não o têm, mas que possam tê-lo, para que juntos nos céus nós possamos descobrir tudo isso que foi falado e que às vezes ficamos com dúvida. Pai querido, Pai de amor, nós somos gratos a Ti nessa manhã. Graças te damos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia soberana em nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos amou antes mesmo da fundação desse mundo. Obrigado porque lá na eternidade, o Senhor já havia determinado que haveria um povo escolhido pelo Senhor, um povo para ser chamado de seu, e nós somos esse povo, remidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, esse antídoto contra o pecado. Muito obrigado por ter nos escolhido, por ter nos chamado, por ter nos limpado, por ter nos transformado, Senhor, e por estar nos preparando para morarmos nos céus com o Senhor. Obrigado a Deus, porque nós somos eleitos no Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para salvar todo aquele que havia se perdido. Nós éramos em outros tempos depravados, pecadores, mas a Tua graça nos alcançou e nós estamos aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome. Agora, se porventura alguém está orando comigo e ainda não o tem como o Senhor, nós queremos colocá-lo nas Tuas mãos, que o Senhor possa perdoar os pecados, que o Senhor possa limpar as transgressões, que o Senhor possa tirar toda a prevaricação e possa chamá-lo de salvo também, e que ele possa se sentir salvo no Senhor e ter certeza que um dia
também vai morar nos céus. Escreva o seu nome no livro da vida. É o que nós oramos, agradecidos a Ti, em o nome poderoso de Jesus. Amém. Chegamos mais um final de mais uma EBD. Eu quero te agradecer. Vou dizer para os irmãos que continuem conosco, divulguem o nosso canal, para que nós possamos chegar nos lares, nas casas aonde ainda não conseguimos chegar. E essa é a nossa missão, é esse tempo que nós estamos vivendo de propagação da palavra, é esse tempo que nós estamos vivendo para anunciarmos o Evangelho de forma digital. Portanto, é responsabilidade sua também, assim como é minha, como é da igreja, dos pastores, de divulgar este canal para que vidas possam ser alcançadas pela palavra, possam ser lavadas pelo sangue de Jesus através do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter um domingo abençoado e que logo mais, às 19 horas, nesse mesmo canal, que você possa estar junto conosco para um grande culto, para uma celebração de louvores ao nosso Deus. Portanto, fique conosco, como eu disse, porque somos uma grande família. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Teu Santo e Bom Espírito sejam com todos aqueles que a amam e aguardam a preciosa volta de Jesus. E quem crê nessa promessa diz amém.